coleção de André Luiz. Nós estamos no 5º livro da obra dele, que é No Mundo Maior, e estamos trabalhando o capítulo 1º. Então, assim, foi visto ainda muito pouco, a gente não tem muita pressa para andar com as obras, então dá para vocês acompanharem. Mas o mais importante nesse encontro, além do conhecimento, que é muito necessário, a nossa libertação espiritual, né? A gente só se liberta, segundo Emmanuel, no livro Pensamentos de Emmanuel, capítulo 3, pelas asas do amor e da sabedoria. São as duas asas que nos elevam, né? Ao plano espiritual. Mas muito mais do que o conhecimento que a gente obtém através desses estudos, é o que a espiritualidade opera em nós durante esse encontro. Nós sabemos que a promessa de Jesus é um fato, né? Jesus disse que os lábios falam do que está cheio o coração. E tudo que a gente fala é um decreto, né? É um decreto, é uma verdade, né? E Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali estaria ele, né? Então, aqui, nós estamos reunidos, né, em 19 pessoas, 19 acessos, porque pessoas são mais, né? Lá está o Henrique com a... É sua mãe, Henrique? Sua irmã? Que eu estou com um problema de visão, eu vejo tudo embaçado. É a Tânia. É a Tânia, pronto. É porque... não, mas é verdade, eu vou operar segunda-feira. Eu estou com esse olho aqui completamente complicado, né? Então, assim, muito mais importante do que esse conhecimento, gente, é o que a espiritualidade está operando em nós agora, né? Então, é uma equipe muito coesa, é uma equipe muito dinâmica, é uma equipe que tem um planejamento, eles não agem assim ao acaso, né? E que trabalham muito. Então, é um colegiado espiritual que vem fazendo um trabalho preparatório há 5 anos e que agora disse, olha, acabou a brincadeira, agora é hora de trabalhar, né? Então, enquanto a gente vai participar desse estudo, vocês vão receber aí na casa de vocês esse influxo energético elevado, né? Transparente, límpido, visitando os corpos de vocês. Quando eu falo corpos, eu estou falando do corpo físico, do corpo mental, do corpo astral, do corpo espiritual. Então, vocês vão passar por um processo de limpeza, de filtragem, né? Através do passe espiritual direto, né? As águas na casa de vocês serão magnetizadas, o ambiente da casa de vocês será trabalhado. Então, não é simplesmente a gente acessar uma sala virtual e achar que nada acontece. Enganam-se aqueles que são mais ortodoxos e que dizem que um trabalho dessa natureza não surte efeito, porque nós seguimos a Jesus, a Kardec e ao Chico, considerando que Kardec e Chico são expressões dignas dos ensinamentos do Cristo. E o próprio Chico, nas suas revelações aos seus companheiros de jornada, como a Bacelli, como a Geraldo Lemos, como a Hamilton Santos, César Carneiro e tantos outros, sempre falava que no futuro o trabalho espiritual aconteceria de formas diferenciadas, de formas inusitadas. E é isso que está acontecendo, né? Então, recebam em seus lares essa visita espiritual, essa oportunidade que nós estamos tendo de ser agraciados por orientações puras, límpidas, claras, né?
e esperamos que durante o estudo todos vocês possam se sentir melhores do que quando entraram na sala. Como a gente sempre faz antes da oração, nós abrimos uma página do livro Vinha de Luz ou do Fonte Viva ao acaso, pedindo que a espiritualidade traga uma página que, se não servir para todos, para alguém cairá como uma luva. Hoje saiu o capítulo 110 dessa versão aqui que eu estou. Essa versão está na página 235, cujo título é Caridade Essencial. Emmanuel se baseia no capítulo 2 de João, versículo 6, que está escrito assim: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina de bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, quem dá o remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que é chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Olha isso aqui. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmão das mãos que alimentam o corpo. 2 tipos de caridade, né? Caridade material e espiritual. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possuir a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílios fraternos. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da singela disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Vamos fazer nossa oração para a gente proceder aos comentários, tá? Amado Mestre Jesus, divino e amoroso irmão maior, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, do Teu Evangelho de luz, buscando os Teus ensinamentos, buscando, Senhor, inspiração para os nossos espíritos
sedentos de amor, de conhecimento, de paz, de quietude. Abençoa, Senhor, nossos intentos. Abençoa, Mestre, todos aqueles que vêm beber na fonte pura e cristalina do Teu Evangelho Santo. Que cada um que aqui se encontra nesta noite possa receber do Teu divino coração as luzes para clarear as estradas por onde ainda devem caminhar. Receber a água para saciar a sua sede de paz, de amor e de acolhimento. Abençoa, Senhor, toda a boa vontade que existe no coração do homem, ainda que seja uma sementinha pequenina, que essa semente possa lembrar-se que foi feita para tornar-se um grande carvalho, uma grande árvore. Que cada criatura aqui na terra, Senhor, desperte para as verdades imorredoras do Espírito, gravadas em sua consciência. E que ao despertar, Senhor, tenham elas coragem de dar o primeiro passo a caminho da luz. Ilumina, Senhor, os corações aflitos que vertem a voz as suas súplicas, as suas angústias, os seus medos. Consola estes corações, Senhor, e permita que os teus emissários possam visitar cada lar, cada alma, cada coração que mostrar-se pronto para este grande momento do despertar da consciência. Aqui estamos, Senhor, diante de Ti, num só coração, buscando a vossa misericórdia, a misericórdia para todos os nossos irmãos em humanidade, em especial, Senhor, para aqueles que sofrem nos leitos dos hospitais, desenganados pela medicina do homem, aqueles que estão neste momento, Senhor, agonizantes, sofrendo os percalços das torturas instrumentais da medicina, que lhes são aplicadas sem o devido amor. Permita, Senhor, que esses espíritos possam reconhecer neste sofrimento a sua senha de libertação, para que ao completar o seu desenlace, encontrem-se livre dos liames da revolta, do desespero e da dor. Abençoa, Senhor, estes nossos irmãos que andam pelas ruas em completo desatino, que não conhecem a Ti e nem as Tuas verdades, que se comprazem, Senhor, nas ilusões causadas pelo mundo material.
Abençoa, Senhor, este planeta, este orbe de amor e luz que nos acolhe há tantos milênios, que nos oferece os seus recursos para a nossa sobrevivência, que generosamente suporta nossas agressões e os nossos abusos. Por fim, Senhor, nós te pedimos, tende misericórdia de toda a humanidade que passa por este momento de transformação. Ajude, Senhor, os de boa vontade a despertarem aqueles que lhe estão próximos, a ajudarem a enxergar a verdade e a caminharem rumo à luz. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, para que a paz se faça entre nós. Que Jesus possa nos abençoar a todos, hoje e sempre. Um grande e fraterno abraço da vossa irmã Maria Modesto Cravo. Graças a Deus. Então vamos para o nosso estudo da noite, pedindo que Deus nos abençoe. Nós estamos então, meus irmãos, no primeiro capítulo do livro No Mundo Maior. Começamos esse primeiro capítulo na semana passada e fizemos a apresentação dos principais personagens que atuam neste capítulo. Fizemos também a apresentação de algumas palavras difíceis do glossário, né? Nós temos que lembrar que este livro foi escrito por André Luiz, segundo a revelação do próprio Chico Xavier, a reencarnação do Dr. Carlos Chagas, um espírito erudito, culto, muito culto, e os instrutores com quem André Luiz mantém um interlúdio durante toda a sua obra, em todos os livros que ele escreve através de Chico Xavier, são todos espíritos do período greco-romano, né? E por isso todos têm nomes de origem romana ou grega, como Asclépios, né? Alexandre, Gúbio, Aulus, Calderaro, Eusébio, são todos nomes, né, de origem latina, de origem grega, e são espíritos também muito cultos, então eles sempre usam palavras eruditas. Quando vocês tiverem dúvida acerca de qualquer vocábulo, é só nos falar, mas em cada abertura de capítulo, nós traremos um glossário. Para quem está começando hoje, os 3 personagens principais deste primeiro capítulo é o Calderaro, que é o assistente, né, de Eusébio. Ele vive em nosso lar, ele é especialista em atendimentos aqui na crosta terrestre, ele está especializado numa área da medicina que se chama psiquiatria, mas como ele estuda isso do ponto de vista espiritual, trata-se da psiquiatria iluminada. Então, neste livro, nós vamos estudar não só o cérebro humano, mas nós vamos estudar as particularidades desse cérebro do ponto de vista espiritual. Desta forma, nós vamos conhecer um pouco as causas da depressão, né? Das angústias,
Agora tem uma doença da moda, que o André Luiz fala muito sobre ela, mas não lhe dá esse nome, que é a síndrome do pânico, né? Então, nós vamos ver por que essas doenças se manifestam, a esquizofrenia, os diferentes tipos de autismo, né, em seus diferentes graus, né, o mongolismo, a epilepsia. E ele também faz umas abordagens sobre aborto no decorrer do livro. Nesse primeiro capítulo, a gente vai só ver a apresentação desses personagens e, principalmente, a atuação do Eusébio, que é o segundo personagem, numa assembleia de 1.200 almas. Vejam bem, quando nós estamos falando alma, e aqui eu estou repetindo, gente, eu peço perdão para quem já ouviu, mas para quem está entrando hoje, tá? Alma é quando o espírito está encarnado, está num corpo físico. Espírito é quando ele está na erraticidade, ou seja, quando ele não está mais preso a um corpo físico, tá certo? Então, a diferença entre alma e espírito é essa, né? Então, ele fala, o Eusébio vai ser o instrutor. Então, veja bem, o Eusébio, ele é superior a Calderaro em autoridade moral, em sabedoria, em conhecimento. Embora, quando a gente vai estudar Calderaro, a gente fica assim chocada, porque a gente fala assim, nossa, mas Calderaro tem muita bagagem espiritual. E Calderaro é muito iluminado e tem um conhecimento imenso. E aí você pergunta assim, mas se Calderaro é tudo isso, quem que é Eusébio, então? Sabe? Quem que é Eusébio, então, perto de Calderaro? Né? E o Eusébio, ele tem, como que eu vou falar? Cacife, vamos usar essa palavra, né? Estranha, esquisita, mas para ilustrar. O Eusébio, ele tem bônus horas, fica mais bonitinho, né? Para viver em dimensões muito elevadas, em planos muito elevados. Mas ele renuncia, né, ao privilégio de viver nesses orbes safirinos para poder se constituir em superintendente de um posto socorrista, né, que está na zona intermediária. Quando eu falo zona intermediária, é a zona que está entre o planeta Terra e o nosso lar, que é onde Calderaro está. Calderaro está em nosso lar. Nós estamos aqui na crosta. Essa zona intermediária, a gente pode chamá-la de zona umbralina, porque ela vai das crostas da Terra, desculpa, da estratosfera da Terra até o interior da Terra. Ela é uma faixa extensa, né? E então, nessa zona intermediária, que nós não sabemos exatamente em que área está, ali tem uma instituição, que eu trouxe uma ilustração intuitiva, mediúnica no encontro anterior, né? Da grande instituição que é. E aí, ali ele vai semanalmente nessa instituição, né? Ele preside essa instituição e ele visita a crosta terrestre para trabalhar com encarnados. Ele tem muito interesse em trabalhar com alguns grupos de encarnados, né? Nós vamos entender hoje por quê. E o terceiro personagem, o André Luiz, que é o nosso repórter do mundo além, né? Além do túmulo. Ele é aprendiz de assistente do Calderaro. Nada é por acaso, né? As equipes de alunos do Calderaro, de aprendizes do Calderaro, estavam em excursão em outras áreas, em missões elevadas, e o Calderaro tinha, então, disponibilidade para receber André Luiz. Como André Luiz estava no intervalo de missão, ele pediu ao Calderaro que o aceitasse, porque ele tinha interesse em estudar a mente humana, né? Então, Calderaro o recebe carinhosamente e eles começam esse trabalho. Pois bem, o objetivo desses três personagens
capítulo específico, e eu vou falar dos objetivos por capítulo, porque assim fica mais fácil da gente entender, né? Circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando quanto possível a loucura, o suicídio e os extremos morais, né? Então, esse trabalho, ele vai se realizar de que maneira? O Eusébio, na sua preleção, ele vai especificar procedimento nas tarefas espirituais de atendimento imediato para esses casos. Aí você pode me perguntar, tá, mas esse socorro é para essa assembleia de 1.200 200 almas que estão ali reunidas, desdobradas pelo sono, ou não? E a resposta a gente vai encontrar na sequência, eu vou me antecipar um pouco. Não, não para todos. 20% da Assembleia está entre os enfermos. Os outros 80% são aspirantes ao trabalho no plano carnal, no plano material. Tá, então nós vamos apresentar Calderaro. Quem é Calderaro, né? Esse nome diferente. Às vezes a gente ficava perguntando assim, nossa, mas nos livros de André Luiz tem uns nomes muito esquisitos, né? Aniceto, né? Aniceto, Gúbio, Narcisa, Núbia, uns nomes tão estranhos. Por que ele não usa nomes assim mais comuns, né? Mas é por causa de quem são esses espíritos, ou a origem desses espíritos, né? E Calderaro, eu trouxe um pensamento dele, que eu acho que está lá no capítulo 9, eu não me lembro exatamente qual capítulo, mas olha que pensamento lindo, né? Nossa mente sofre sede de luz, como nosso organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. Lembra que eu falei no começo do nosso encontro hoje, do capítulo 3 do livro de Emmanuel, Pensamento de Emmanuel, que ele fala que as duas asas que nos elevarão a Deus é o amor e a sabedoria? Olha aqui, mais uma vez, esse mesmo pensamento, né? Agora, não pelos lábios de Emmanuel, mas pelas palavras de Calderaro, através de André Luiz, né? Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. E é isso. Por muito tempo, nós brigamos por pão. Muitos de nós estivemos na Revolução Francesa, né? E principalmente as mulheres, né? As mulheres desse grupo são mulheres guerreiras, né? São amazonas, são mulheres muito fortes. Hans, me contando um dia desse, ele falou assim, não subestime essas mulheres, porque eu as temo, né? Eu as temo, eu as respeito pela força que elas têm. São mulheres muito fortes, são gaulesas, são celtas, são guerreiras, são mulheres batalhadoras que morreram nas fogueiras da Inquisição, vítimas da intolerância masculina, sem necessariamente terem culpa e que ainda assim sobreviveram, né? Passamos por revoluções e muitas de nós estivemos na Revolução Francesa. E segundo Hans, muitas de nós fomos a precursora da Revolução, porque foi por fome de pão dos nossos filhos, cansadas de ver nossos filhos passarem fome, né, que nós fomos e invadimos a Bastilha. Fomos nós não tínhamos espada, segundo Hans, nós pegamos adagas, pegamos pedras, pegamos paus, e nós, mulheres, é que atiçamos os homens. Mas a história diz que foram os homens, né? Não tem problema, né? Então, nós brigamos muito por pão. Por muito tempo, a nossa briga foi para comer, né? A nossa preocupação era o pão material, e ele é tão necessário ainda. Mas hoje, muito mais até do que o pão material. E por que eu falo muito mais até?
Porque hoje nós percebemos que nós não vivemos para comer, nós comemos para viver. Hoje nós percebemos que a gente não tem mais aquele glutonismo que nós tínhamos há séculos atrás. Hoje a gente come substancialmente, né? Nós temos critérios para nos alimentar, nós temos critérios para satisfazer nossos estômagos. Por quê? Porque hoje a nossa mente ela sofre muito mais fome de luz do que nosso organismo tem fome de pão, né? E Calderaro já nos alertava para isso. Em 1947, ele já estava nos alertando para essa verdade, né? Comer luz, beber luz. De que forma? Essa maneira que nós estamos fazendo aqui nessa noite, tentando elevar a nossa vibração, tentando alcançar a vibração que está vindo do alto, porque a gente tem que entender que aqui está a vibração da espiritualidade superior e a nossa está aqui. Para eles vir até nós é um esforço tremendo para eles romperem toda essa densidade vibracional de baixa energia para poder chegar até nós. Não é justo que só eles venham a nós. Nós temos que nos esforçar para subirmos até ele também. E para nós é muito mais fácil. Para nós é muito mais fácil, né? Nós elevarmos a nossa vibração do que eles baixarem a deles. Mas até hoje, o que a gente tem visto e feito, né? É que eles baixem a sua vibração. É muito cômodo para a gente continuar na nossa condição de espíritos que precisam que tudo seja entregue na sua mão, né? A gente quer tudo pronto, a gente quer tudo despejado na nossa mão, né? E o Calderaro, ele é esse assistente que ele presta serviço ativo aqui na crosta. É ele que recebe de Eusébio as instruções e ele é que cumpre, ele com a equipe dele cumpre de modo direto com os encarnados, né? Então, se tem alguém na família que tem algum problema relacionado à depressão, a esse tipo de coisa, faz uma oração a Jesus, por exemplo, essa oração que foi feita a Jesus vai ser encaminhada à equipe de Calderaro ou de um dos seus assistentes. E eles é que irão fazer o socorro. Por quê? Porque nós estamos no interlúdio do nosso lar. Existem várias colônias espirituais em torno de nós, mas a principal colônia que nos administra assuntos dessa ordem é o nosso lar, né? Então, muito provavelmente que é algum assistente de Calderaro que vai vir ao nosso socorro, né? E ele está especializado, eu trouxe essa ilustração aqui do cérebro iluminado, né? Ele está especializado nessa área do tratamento do cérebro, né? Nós comentamos na semana anterior que hoje, através dos processos de ressonância magnética, né? O cérebro é totalmente visível no seu interior e algumas áreas apresentam-se iluminadas e coloridas, né? E até através de alguns testes, né? Os encarnados que estão em estado de coma conseguem se comunicar acendendo determinadas áreas quando eles respondem a perguntas, porque a gente tem a ilusão de que o enfermo que está em coma ele está praticamente morto, né? E não está, ele ouve, ele sente, né? E ele só não pode se comunicar. E agora a ciência começa a vislumbrar essa possibilidade de comunicação, né? Desses espíritos. Então, o Calderaro, ele tem uma característica. Os atendimentos dele aqui na Terra não têm continuidade substancial.
Como assim? Não tem um planejamento em que ele fala assim, hoje eu vou atender o caso da irmã Eleusa, amanhã eu vou atender o caso do fulano, depois eu vou atender o caso do... Não existe isso. Esses atendimentos, por isso ele tem uma equipe tão grande, se desdobram, né? Como ele fala no próprio livro, constitui-se em obra de improviso. Por quê? Porque obedecem às ordens de serviço ou das situações. Tem uma pessoa que, de repente, apresenta um quadro muito grave de depressão e que está abeirando, né, o perigo, o alerta vermelho, acionando ali de um pensamento destrutivo, de autossuicídio, qualquer coisa assim, então ali ele vai agir. Né? Então, ele fala que ele não traça programas quanto a particularidades. Né? Ele executa suas tarefas quando e onde elas aparecem, sempre obedecendo aos desígnios superiores que vêm direto do Eusébio. Eu falei no capítulo anterior, no encontro anterior, que eu considero Calderaro como médium do Eusébio. Né? Porque o Eusébio se manifesta para esses encarnados sempre com a presença do Calderaro. Né? Então, o objetivo da tarefa dele é sempre o socorro imediato. Quando fala socorro imediato, é exatamente isso. Olha, surgiu um problema aqui agora, lá na cidade de Sacramento, na casa do fulano de tal, e nós temos que mandar uma equipe para lá. É assim que funciona. Olha, nós estamos com um problema lá em Goiânia. É assim que funciona. Né? Mas para que ele possa dirigir esse grande grupo de assistentes, o Calderaro ele precisa conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas. E ele conhece e ele tem um acendrado devotamento ao próximo, ou seja, um grande amor ao próximo, um grande merecimento, grandes conquistas no plano espiritual, né? Então, era esse o caso de Calderaro, muita bondade, virtudes, serenidade, né? Mas o estranho, eu vou me adiantar novamente, é o que o Geraldo Lemos, numa palestra que o Olímpio nos enviou, né, dos aspectos históricos da obra de Chico Xavier, e que o Geraldo vai revelar que Calderaro foi um bispo aqui no Brasil e era um bispo que brigava muito com o espiritismo, né? Batia muito de contra o espiritismo até que foi doutrinado, né? Bom, a comunidade de trabalho a que ele estava vinculado se dedica essencialmente à manutenção do equilíbrio. Equilíbrio. A modificação do plano mental das criaturas, que não pode ser imposta a ninguém. É fruto do tempo, do esforço e da evolução. É engraçado porque, às vezes, você convida uma pessoa para participar desse estudo, por exemplo. Né? Hoje mesmo aconteceu isso com uma pessoa que me procurou. E eu convidei ela para participar, porque eu falei, olha, nós vamos falar sobre equilíbrio psíquico, nós vamos falar sobre os problemas da mente, mas não é o momento da pessoa. Não é o momento. E a gente tem que entender isso. Né? Às vezes, vocês que estão aqui nessa sala agora, vocês gostam do estudo, vocês querem dividir com outros, né, esse prazer de estar participando desse estudo, de estar descobrindo coisas novas, de estar aprendendo coisas que vocês nem imaginavam, né? Aí de falar assim, poxa, eu passei por isso na minha família e eu não imaginava que fosse assim. E aí vocês querem dividir isso com um parente, com o filho, ou com o marido, ou com a esposa, ou com o irmão. E a pessoa não está pronta. Isso é fruto do tempo, é fruto do esforço, é fruto da evolução. Mas o trabalho de Calderaro é esse.
trazer reequilíbrio ou manter o equilíbrio, né? Então, aqui eu já falei para vocês que o Calderaro foi um arcebispo no Brasil, né? Ele era contra o espiritismo. Está aqui a fonte, é Aspectos Históricos dos Ensinamentos de Chico Xavier, está disponível no YouTube, para quem quiser ver a palestra toda, tá? E Eusébio? Quem era Eusébio? Né? Esse grande orientador espiritual. O Eusébio, ele se dedica de muitas eras ao Ministério do Socorro Espiritual, com muitos créditos no plano espiritual, né? Ele tem créditos que é igual assim a gente imagina quando Celina, em 1950, ela procura Dr. Bezerra de Menezes e fala assim para ele: olha, eu estou aqui representando a Mãe Maria, né? E ela através de mim te faz um convite, né, para que você possa ir habitar outros planos espirituais. Você não tem mais necessidade de manter-se vinculado ao planeta Terra. Então, eu te conduzirei a outros orbes elevados e tal, e tal. E o Dr. Bezerra declina, né? Ele fala assim, não, eu desejo permanecer aqui. Enquanto tiver um irmão meu necessitando de socorro, de ajuda, eu quero ficar por aqui. Então, é concedido a Dr. Bezerra mais 50 anos para ele ficar. Esses 50 anos venceu no ano 2000, né? Nós já estamos aí em 2020, né? E ele continua por aqui, né? Da mesma forma, Eusébio, né? Renuncia às suas posições de realce, de destaque, de merecimento, para se consagrar ao trabalho dos famintos de luz, né? Então, ele é o superintendente dessa prestigiosa organização de assistência, né? Que está ali na zona umbralina, na zona intermediária, trabalhando com estudantes relativamente espiritualizados, mas que ainda estão na carne, né? Tanto quanto com espíritos já libertos do liame da matéria, né? O próprio Eusébio, não só Calderaro, mas o próprio Eusébio, ele presta serviço ativo na crosta terrestre, atendendo de modo direto os irmãos encarnados. Então, ele também faz esse trabalho. Ele acabou se especializando também nesse trabalho de socorro espiritual, trabalhando direto também com a psiquiatria iluminada. Então, nós estamos entendendo que esse grupo de espíritos é um grupo de espíritos que, não obstante não terem todos sido médicos nas suas últimas encarnações aqui no planeta, todos se interessam pelo mesmo tema. E aí a gente sabe que não é necessariamente útil que tenha sido médico, mas que tenha predisposição aos estudos, porque mais do que estudar o interior das células nervosas, nós vamos estudar são as conexões espirituais que se estabelecem pelas sinapses, que são o encontro de uma célula com outra pela eletricidade, né? Então, é isso que vamos aprender juntos, né? Bom, como que o Eusébio ele vai realizar esse trabalho nessa noite? Nós vimos no encontro anterior a descida de Calderaro e de André Luiz antes de Eusébio, né? Os assistentes de Calderaro já tinham organizado a assembleia, em algum lugar aqui da crosta. Até o Marcos nos perguntou se essa reunião ia ser lá na superintendência do Eusébio, se ia ser no nosso lar, em que lugar. Mas no livro deixa claro que este encontro se realiza aqui na crosta, provavelmente em algum campo, porque pelas descrições
que o André Luiz faz, né? Do bosque, das árvores, do luar, do céu estrelado, das nuvens, a descrição que ele faz, a gente não conseguiria captar um céu tão estrelado se estivesse próximo das luzes da cidade. Então, eu imagino que tenha sido num campo, uma fazenda, numa área de pasto, de bosque, qualquer coisa nesse sentido, né? Ali estavam reunidas 1.200 pessoas encarnadas aproximadamente, né? Deste grupo, 80% eram aprendizes de templos espiritualistas, como nós, que somos espiritistas, alguns espíritas kardecistas, outros espíritas da Umbanda, outros do Candomblé, outros do hinduísmo, outros do budismo, enfim, de diferentes escolas espiritualistas. Esses se constituíam nos 80%. Alguns eram os colaboradores, outros eram enfermos e outros eram desencarnados, né? Então, essas pessoas, quem eram essas pessoas? Desses 80%, eram pessoas com elevado potencial de virtudes. Ou seja, não é que eles eram santos, mas eles já estavam naquela fase de não mais roubar, não mais matar, não mais prostituir, não mais se drogar, né? E com potencial de prática no bem. Então, essas pessoas se constituem de interesse para esse tipo de espiritualidade superior. Por quê? Porque eles já exemplificam boa vontade, eles já estão se exercitando na iluminação interior através de um esforço louvável. O que é esse esforço louvável? Olha, eu não quero mais participar de galerinha que não me acrescenta nada. Eu não estou mais afim de encher a cara para satisfazer meus sentidos. Eu não estou mais nessa de ficar com grupos de amigos que não me acrescentam nada. Eu estou longe de droga. Eu quero ter uma alimentação mais saudável. Eu quero começar na prática de meditação. Quer dizer, eles estão começando a despertar e a ter um exercício de iluminação interior. E por seu próprio esforço. Então, é essas pessoas que são levadas para lá. Outra coisa, elas tremem ainda diante das tempestades naturais do caminho e ainda hesitam no círculo das provas necessárias para a alma. Então, apesar desses espíritos terem um grande potencial espiritual para as virtudes, elas ainda têm muito medo, elas ainda vacilam, elas ainda não estão muito confiantes. Então, eles precisam trabalhar esses espíritos. Por quê? Por que eles são alvos de interesse da espiritualidade superior? Sabe por quê? Porque todos eles são considerados como futuros instrumentos para o serviço do amor. Entenderam por que vocês estão nessa sala? Entenderam por que esse trabalho não é um trabalho ao acaso? Não é só um grupinho que a Vânia reuniu, que começou a convidar um, convidar outro, porque não é o meu trabalho. Porque esse trabalho é um trabalho de um grupo de espíritos que começou há 5 anos preparar essa sala que nós estamos hoje. Por quê? Porque todos nós que estamos reunidos nessa sala hoje, nessa noite, somos futuros instrumentos para o serviço de amor. Se nós não conseguirmos colocar em prática, nós que temos 25 anos, como eu, a Eleusa, a Tânia, o Léo, o Ribamar, né? Se nós que estamos nessa faixa de 25 anos não conseguirmos colocar em prática nessa existência, nós já estamos sendo preparadas para o porvir, para quando seremos netos ou bisnetos dos nossos filhos. Mas vocês
jovens, que constituem a maioria desse grupo, vocês estão sendo trabalhados, preparados para serem esses futuros instrumentos ainda nessa existência. E é por isso que vocês estão com tantas crises existenciais, é por isso que vocês estão vivendo tantos conflitos internos. Num dia vocês querem tudo, no outro dia vocês não querem nada, num dia vocês estão tranquilos, calmos, pacíficos, no outro dia vocês estão rebeldes, agressivos, intolerantes. É por isso que vocês estão assim, andando em círculos, como o cachorro na hora de dormir fica andando em torno do rabo. Né? Por quê? Porque vocês estão sendo mexidos lá dentro de vocês. Vocês estão sendo revolvidos. Então, aquilo que não serve mais para a vida de vocês, aquilo que já não traz mais serventia para a vida de vocês, está sendo desligado. E aí, algumas vezes, assusta. Porque, às vezes, tem parâmetros que vocês estavam dando como certos, como confiáveis, como estáveis. Então, empregos que estavam há muito tempo e que, de repente, deixa de ser. Relacionamentos que eram estáveis, de repente, rompem. Né? Coisas que estão indo, mas observem quantas coisas novas têm vindo também. Né? E é por isso que vocês estão sendo trabalhados. Né? Então, nós vamos fazer agora a oração que o Eusébio abre a sua assembleia, porque ele fecha o primeiro capítulo com essa oração. Mas eu quero que vocês entendam antes o seguinte: para receber o Eusébio, Calderaro e André Luiz tiveram que fazer uma vibração muito séria, né? Preparando o ambiente para que o Eusébio pudesse se manifestar, né? Então, veja bem, nem sempre, às vezes, a gente quer a manifestação de um determinado irmão e aquele irmão pode se manifestar naquele momento, naquela hora ou naquela condição. Isso vai muito da preparação do ambiente, das condições de segurança espiritual, né? Então, naquele lugar, os assistentes de Calderaro já haviam selecionado o espaço, já haviam fluidificado esse espaço, já haviam criado uma redoma fluídica em torno daquele espaço para que os obsessores, não vamos chamar de obsessores não, porque essa palavra hoje ela tem um outro significado, mas vamos chamar dos irmãos que ainda estão em estado de ignorância, para que eles não adentrassem, para que eles, com as suas vibrações inferiores, não pudessem interferir no psiquismo daquelas 1.200 pessoas que estavam ali desdobradas pelo sono físico, né? Então, os assistentes de Calderaro, eles foram antes e prepararam todo o ambiente, criaram uma atmosfera psíquica adequada à manifestação de Calderaro e André Luiz, que são 2 emissários iluminados, 2 missionários iluminados, que se deslocariam do nosso lar para manifestar aqui na crosta. Então, precisariam de um ambiente preparado. Pois bem, veio Calderaro e André Luiz por volitação. Volitação é o meio de transporte pela velocidade do pensamento. Eles se manifestaram, eles, vamos falar assim, pousaram naquele lugar em que estava reunida a Assembleia. E aí, naquele momento, André Luiz, Calderaro e a própria assistência do Calderaro fizeram, então, uma mentalização com base
na luz que eles tinham, no conhecimento deles, na matéria ectoplasmática que eles tinham condição de manipular, que só eles tinham condição de manipular, para que Eusébio, então, viesse. Como eu falei, a descrição do Eusébio, e aí depois no livro a gente vai encontrando várias, e aí a gente vai poder ir construindo os personagens, com base nas informações que o André Luiz vai nos trazendo. Mas o Eusébio, quando ele se manifesta envolto em muita luz, ele vem acompanhado de 2 emissários, de 2 companheiros dele. E ele se apresenta envolto a uma luz verde clara, muito intensa, muito translúcida, e que dá uma sensação climática de frescor, de tranquilidade, um clima ameno. Não era frio, não era calor, de conforto, de envolvimento. Aquela luz verde com a qual ele se materializa naquele momento, né? Traz todo um ambiente propício à sua manifestação, né? Então, nós vamos encerrar, né, este capítulo de hoje com a oração que Eusébio pronuncia, né, na sua manifestação. E aí, no capítulo 2, né, a gente vai começar o capítulo 2, que é a sua própria palestra, né? Antes de começar essa oração, um detalhe que eu queria chamar para quem participa do culto aos domingos, nós estamos estudando os elementais, e depois da oração do Eusébio, o André Luiz fala que quando ele termina a oração, né, que ele baixou os olhos cheios de lágrima. Então, que o André Luiz viu que da altura dos céus, daquela imensidão que estava sobre Eusébio, começou a cair uma chuva sobre eles, uma chuva de partículas. Em vez de ser água, era como se fosse uma prata eterizada, e essa prata, olha que interessante, caía sobre todos, mas ela infiltrava-se na raiz das árvores que estavam ali perto. Olha que interessante, né? Nós vamos levar isso para o nosso estudo dos elementais e vamos destrinchar isso. Então, ela penetrava na raiz das árvores ali perto, né? E certamente as árvores vão absorver a energia. Eu vou chamar isso de maná. As árvores vão absorver a energia desse maná, desse éter eterizado, né? E vão transformar isso em energia que solta na fotossíntese, que nós vamos absorver, né? Então, aí o André Luiz descreve o encantamento que eles sentem, né, no contato com esses eflúvios divinos, e aí ele falou que a partir dessa chuva, né, dessas novas energias, que ele sentiu as energias dele, as forças dele se serenarem numa receptividade maravilhosa com aquilo que estava acontecendo, né? Era como se uma música celestial estivesse no ar. Todos que ali ouviram aquela oração transpareciam no rosto, né? A felicidade, a alegria, a sublime felicidade do amor, das energias renovadas por uma oração, né? Isso é êxtase, né? É êxtase. Então, vamos à oração que o Eusébio trouxe para nós. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser.
herdeiros da imortalidade, buscamo-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti somos frondes decepadas que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre. E antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos enovoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de que percebemos o cântico da tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpra-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus, né? Então é esse. Nós não temos a pretensão de esgotar todos os ensinamentos que o capítulo 1 do livro No Mundo Maior nos traz. Mas o andar da carruagem nos convida a passar para o capítulo 2. Eu acredito que nós iremos fazer um trabalho de vai e vem, né? com esse capítulo, indo e vindo sucessivas vezes, sem pressa de chegar ao capítulo final, mas ávidos de todos os ensinamentos, de tudo aquilo que a gente pode extrair, né? Beber dessa fonte fecunda que é André Luiz, né? Nós estamos com mais 6 minutos, então nós vamos deixar a palavra em aberto para comentários, para perguntas, para críticas. Alguém quer se manifestar? Pode falar. Algum comentário, gente? Nós estamos aqui em 25 participantes. Todo mundo entendeu tudo? Camila? Nada a acrescentar? Eleusa, você que é uma estudiosa, que está sempre lendo, que está sempre aí estudando com a gente, paralelamente, eu sei que você faz os estudos paralelos, você tem muita coisa para nos ensinar. Não, mas o André Luiz é isso mesmo. Nossa, está muito bem explicado, muito bem colocado, muito emocionante desde o início da oração inicial mesmo. E esse livro traz a gente muita
muito pensar e, ao mesmo tempo, muito envolvimento, né? E a gente vai sentindo, à medida que vai descrevendo, né, todo o processo que eles vão tendo para o socorro, a gente, com o pensamento, vai acompanhando e vai absorvendo também essas energias com que eles vão cuidando com tanto amor de cada um daqueles que vão ser visitados por eles, né? Então, quando a gente chega no final de um livro do André Luiz, eu acho que a gente está tão associada dessas energias e, ao mesmo tempo, se sentindo tão pequenininho diante de tanto amor que eles se dedicam a gente, né? Então, É um interessante, né, Eleusa? Porque, olha só, de tudo que a gente pode aprender nesse primeiro capítulo, eu acho que esse finalzinho foi a principal lição. O poder de uma oração. nossa, A força de uma oração. Demais, porque a gente acha que a nossa oração vai ser só para a gente ser atendida, mas a gente tem que lembrar que para a gente ser atendida, a gente tem que rezar mesmo, a gente tem que pedir, e estar aberto a receber a essa ajuda, não é? Porque muitas vezes a gente pede, mas se fecha. A gente tem que pedir com o coração e se abrir para que seja feito não a nossa vontade, mas a vontade do Pai, porque Ele vai nos dar o que a gente necessita para aquele momento. Né? Exatamente. Oi. Vânia, Oi. tem uma prece linda também no livro Libertação. Depois eu vou pegar e passar lá para você. Eu amo esse livro, Libertação. Eu amo esse livro. Uma prece que é feita que eu tenho um encarnado, está na prisão. Não sei se você lembra disso. É linda a mensagem também. Vamos acrescentar, sim. Eu chorei o tempo todo, né? Mas é isso, o André Luiz fala, quando termina a oração, todos estavam chorando. A gente se emociona. Por exemplo, hoje, ao abrir esse trabalho, olha, nem de longe, a Maria Modesto Cravo, ela manifesta-se muito no Caminho da Verdade, o centro espírita que eu frequento em Uberaba, né? Ela sempre tem feito manifestações lá. Mas, assim, a gente sabe o quanto Maria Modesto é ocupada. Que eu falo assim, o quanto trabalho mesmo. Trabalho que ela tem. Ela tem uma obra, ela tem um livro que fala sobre a transição terrestre, transição planetária, que se chama o livro dela, um dos últimos que ela escreveu. E ela está trabalhando muito nesses processos. Está trabalhando muito. Aí, eu jamais imaginaria que, ao abrir esse estudo, eu não estava preparada. Aí que a gente fala, você tem que estar preparado o tempo todo. Você tem que estar preparado o tempo todo, né? Porque eu não imaginei que hoje ela nos visitaria. Gente, para quem não conhece Maria Modesto Cravo, não dá para falar dela aqui em 5 minutos. Mas dá uma olhadinha no Google, procurem saber. É uma mulher, como o Hans falou, que todas nós somos. Olha, gente, nós não estamos desmerecendo os homens, porque vocês foram mulheres, tá? Vocês estão encarnados homens agora, mas vocês eram mulheres. O Johnny, então, era uma menina linda, né, Johnny? Uma moçoila, né? Mas, só para vocês entenderem, esse espírito feminino, porque nós temos que entender, gente, que a mulher, ao reencarnar, ela também traz essa bênção de ser co-criadora, né? Então, ela é parceira do homem nesse processo criativo. E a Maria Modesto Cravo, ela extrapola essa função, parindo o tempo todo novas luzes, novos ensinamentos, novos entendimentos, trabalhando com jovens, trabalhando com pessoas para mudar a mentalidade nesses novos tempos, né? Então, ela vem fazer uma oração. Quando eu terminei essa oração, agora eu não me lembro uma única palavra, eu vou rever a gravação para ver. Na hora eu estava consciente,
né? Mas depois é como sonho, vai apagando, né? Agora eu não lembro. Mas eu terminei aquela oração, a minha vontade era de chorar, 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 chorar. Mas não é que eu estivesse chorando, é a vibração. É a vibração que nos toca, né? Então, eu acho que o maior ensinamento do primeiro capítulo foi a força da oração, o poder da oração. A gente está com alguma dificuldade, está com alguma fragilidade, vamos orar. Ô, Léo, o que você fala para a gente, Léo? Você que está estreando com a gente hoje. Ô, Neire, solta o microfone do Léo aí, por favor. Espera aí, só um minutinho, Léo. Tá ouvindo agora? Pronto, estou ouvindo, pode falar. Léo, fechou de novo, aperta aí. Abriu? Aí, abriu. Agora você pode falar. Estou entendendo. Abriu? Abriu. Ó, tá difícil. Acho que não é para eu falar, hein? É para você falar assim. Ô, é porque a gente está em conflito. Eu conheço você, já assisti várias palestras suas aqui no Bom Samaritano, aqui em Arniqueiras, e eu tenho uma admiração muito grande por você. Aí, quando o Ribamar me convidou para poder participar deste grupo, ele não me adiantou nada como seria, para mim foi uma novidade total. Eu não sei o que aconteceu, que geralmente, para eu participar de algum grupo, eu sou muito reticente, certo? E eu não sei por quê, ele mal acabou de falar, eu já estava dizendo sim. Eu não sei se foi eu que disse, entendeu? Porque quando eu tinha entrado em contato com o Ribamar para convidá-lo para assistir um filme que a minha filha está lançando hoje no festival, um festival que está acontecendo mundialmente, eu até mandei para você. Mandou. E aí, de repente, ele falou comigo a respeito disso aí, eu esqueci do festival dela, e falei, Ribamar, me coloque lá, por favor, eu quero participar sem saber nem o que era. E para mim está sendo uma experiência muito nova, porque eu tenho muita sede, igual no começo dessa explanação, fala que a gente tem a fome de pão, mas a fome de luz parece que é maior ainda, de conhecimento. E aí eu fico nessa ansiedade de querer aprender, mas, por outro lado, eu sei das minhas limitações, muito pequenas ainda, a minha ignorância ainda em termos de estudos espirituais, nessa área do espiritismo, ela está chegando devagarzinho, alguma coisa fica, mas eu, na hora, aceitei e estou muito feliz de estar participando desse grupo com vocês. Espero que vocês consigam ficar comigo algum tempo, porque você fica não conosco, fácil, né? Não é fácil. Não, eu quero ficar. Léo. Eu quero ficar. Muito obrigado por me aceitar aí nessa comunidade. Eu não sei como é que funciona, depois talvez vocês vão me explicar. Vou te explicar tudo, porque foi tão rápido, né? Foi no último minuto do segundo tempo. Mas eu vou te explicar tudo depois no privado, vou falar com você, tá? E no domingo, hoje é o estudo, e no domingo, às 20 horas, nós teremos o culto, né? O culto é o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Então, quem puder comparecer, a gente vai continuar recebendo essas mesmas vibrações, essa mesma luz, né? E continuar aprendendo, continuar estudando, né? E vamos fazer nossa oração de encerramento. Eu queria convidar vocês para fazer uma oração muito especial, a pedido da espiritualidade. Ontem, vocês viram que eu coloquei no grupo que logo cedinho, que eu acordei, o Hans pediu, olha, vamos evitar por hoje notícias ruins, coisas que baixem a nossa vibração, não sei o quê, não sei o quê. Eu coloquei lá no grupo, né? E, descuidadamente, no horário de almoço, às vezes o Euler almoça e ele dá uma cochiladinha, mas ele gosta de cochilar na poltrona do papai com a televisão ligada. É uma mania. E ele deixou a televisão ligada, a gente tem evitado a todo custo coisas que conspurquem, que sequestrem as boas vibrações da nossa casa. Mas
estava passando um programa e do programa entrou no noticiário. E entrou um noticiário local, né, aqui do Distrito Federal. Acho que nada é por acaso também, né? A gente tem que às vezes se deparar com essas coisas e não deixar que isso macule a vibração da nossa casa, mas levar luz para essas situações. Então, eu já tinha feito um desdobramento no sábado, através de um desdobramento muito difícil, muito difícil, e eu só fui entender isso ontem, porque às vezes eles não explicam. Eles te levam e te colocam para trabalhar numa determinada coisa, mas não te explica o que é aquilo. Eu fui levada numa UTI sábado, o Euler que sabe disso, né? Minhas filhas que sabem, que eu comento com elas. Eu fui levada numa UTI de um determinado hospital, não sei qual, não sei em que cidade, não sei onde. Eu sei que tinha mais de 20 pacientes terminais nessa UTI. E a maioria desses pacientes, a maioria não, todos aqueles pacientes, porque uma outra ala da UTI era de outros tipos de pacientes. Nessa ala era só pacientes de Covid, né? E esses pacientes estavam no estado de agonia inenarrável. Eu terminei esse desdobramento, o Euler sabe como que eu fico, porque eu fico em estado de miséria, né? E aí eu fui para doar fluido anímico. E é por isso que eu fico tão desgastada, né? Porque você está doando fluido anímico, que é a sua própria energia, né? Eu interpretei que o grande problema daqueles pacientes era querer se comunicar com seus parentes. Eu interpretei dessa forma, mas não era. Ontem eu entendi. Quando eu vi o noticiário, imediatamente me fez a conexão com o que eu vi no desdobramento. O noticiário reportava o caso de determinadas UTIs aqui no DF e em outros lugares do Brasil, em que os pacientes de Covid estavam entubados, mas não estavam sedados por ausência de dormonide. Então, o que os enfermeiros tinham que fazer? Amarrar esses pacientes na cama, porque eles se debatiam muito. E foi isso que eu vi, foi isso que eu entendi. Desculpa dividir com vocês essa barbárie, né? Esse estado de coisas que nos deprime. E aí fala assim, depois de uma elevação tão grande, a gente se depara com um quadro desse, mas é porque nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Orar, gente, não significa... Vamos orar só para o paciente, para ele ter uma melhora, para ele sair da intubação, ou para ele desencarnar logo, ficar livre disso. Não, a nossa oração precisa ser sistêmica. O que é uma oração sistêmica? Orar pelo todo. Orar para que os governos consigam comprar o medicamento, porque não estão encontrando o medicamento. O mundo inteiro está comprando o mesmo medicamento de um laboratório só. Então, assim, nós precisamos orar para estabelecer condições de fabricação do medicamento, para que as secretarias consigam comprar os medicamentos, para que os hospitais tenham acesso aos medicamentos. Enfim, nós precisamos orar. Então, me perdoem por dividir com vocês esse estado de coisas, mas é porque eu quero convidar vocês a se esquecerem, por um momento só, dos seus conflitos pessoais, das suas dores pessoais, dos seus problemas domésticos, e vamos olhar para o problema do outro, para um problema maior, para uma dor maior. E com certeza, quando nós direcionamos o nosso olhar para uma situação mais urgente, mais aflitiva que a nossa se resolve por si só. É isso que a gente tem aprendido. Quando eu olho para o outro, quando eu estendo as mãos ao outro, quando eu socorro o outro, os meus problemas se tornam menores. Tá certo? Então, nós vamos fazer a oração neste momento. Eu vou convidar a Camila, que está no estado de graça hoje, toda iluminada,
toda cheia de luz cor-de-rosa. A luz rosa é a luz do terceiro raio, da terceira dimensão. Então, você está tão bem, Camila. Faça a oração para nós, por favor. Mas vocês conseguem me ouvir? Alô? Eu consigo te ouvir perfeitamente. Pode falar. Tá. Também. Ai, que bom, porque eu tenho problema com tecnologia. Então, vamos aproveitar esse momento maravilhoso, toda a energia que foi emanada nas nossas direções, todo o amor que existe em nosso coração, aproveitar as palavras que nos foram ditas, aproveitar o nosso alinhamento dos chakras e pedir que Deus possa, com a sua misericórdia, encerrar esse nosso estudo, abençoando esses nossos dias, hoje, nossa noite. A gente ainda tem sexta, sábado e domingo, que é quando a gente volta para encher nosso potinho de novo. Eu penso que nada é por acaso, e não é por acaso que cada um hoje está na sua cidade, uma cidade diferente, porque nós somos convidados a ser focos de luz por onde a gente passa. Então, não obstante, cada um está na sua cidade, cada um tem um nicho de amizade, para cada um poder iluminar cada vez mais e a gente multiplicar cada vez mais, não só a palavra de Jesus Cristo, mas o amor. Da forma que for, seja com as nossas famílias, seja com marido, amigo, nos nossos empregos. Eu acho que o amor, ele salva vidas, ele renova, ele traz graça e ele ilumina nós mesmos, né? Assim, quando a gente está com o nosso potinho do amor sempre cheio, expande. Isso é inevitável e eu acho que é isso que Jesus quer para todos nós. Que o nosso amor possa iluminar o nosso bairro, a nossa cidade, iluminar as pessoas que precisam, as pessoas que estão falecendo, que estão se tornando espíritos, as famílias que estão ficando, que a dor do outro não seja diminuída e que, se cada um daqui emanar cada vez mais amor, compreensão, paz, e eu sinto dentro do meu coração que tudo vai melhorar, tudo vai passar. E para quem está ficando, para quem está sofrendo, isso é um momento de transição. Não à toa nós fomos convidados para estarmos vivendo essa transição nesse momento e na condição que nos é dada. Então, com muita graça, com muito amor, com muita gratidão, com muita luz, eu estendo assim o meu amor assim que sai do meu coração para todos vocês. E eu estendo o meu amor para todos, assim, que ele chegue onde for necessário. Antes da gente encerrar com o Pai Nosso, eu gosto muito da filosofia xamânica dos índios, e eles têm duas palavras, assim, que para mim representam muito. Eles fazem assim, né? A mãozinha junta e eles dizem Arro Haush Haush, que quer dizer assim seja, e que você encontre a cura. E é o que eu desejo, que assim seja e que cada um aqui encontre a sua cura. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, já que a ti me confiou a providência divina, me guarda, me ampara, me protege, me ilumina. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação,
Põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-nos graças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores de meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão, de paz e amor sem fim, guarda-nos em teu coração. E assim, meu Deus, encerramos de nossa parte esse estudo maravilhoso que nos encheu de paz, de amor, que trouxe harmonia para os nossos lares. E nós colocamos em suas mãos, em sua mão, mais esses dias e que os nossos desejos, eles tenham sempre compatibilidade, que eles andem alinhados com o que o Senhor tem programado para nós. Que assim seja. Amém. Ai, que coisa boa, né? Hoje nasceu mais uma estrelinha, né, Lucas? Bem-vinda, Beatriz. Salve a espaçonave do anjo Gabriel, que deixa nesse mundo mais um filho do céu, né? Que a Beatriz venha cheia de luz. Pena que o meu não ficou ruim. Oi, seu Ribamar? Edgar, que eu não tinha visto. Então, gente, quem quiser desligar, pode desligar. Eu vou ficar aqui conversando mais um pouquinho com a Camila, que não está com pressa, a Neire, a Eleusa. Nós vamos ficar aqui batendo papo, aproveitar que a sala está aberta. Tem que saber se a Neire pode. Não, Neire, eu estou brincando, viu, Camila? Você está à toa, que eu estou sabendo que você está à toa, Camila. Eu acho que eles ainda estão. Acho que eu vivo à toa, né? Sim, ó. Hoje a sala é da Camila. A sala é da Camila, então ótimo. Então, Daqui a tá pouco tranquilo. eu vou fechar e vou mandar todo mundo para casa. Falar tchau, gente. Aí quando a gente quer fechar aqui é só... Ô, Eleusa, vocês programa entenderam? Eleusa, você entendeu por que a Neire e a Camila não deixaram a senha de abertura da sala comigo? Vocês entenderam? Foi porque Meu sobrinho falou assim, o meu sobrinho falou assim, tia Vânia, você vai terminar esse trabalho 1h da manhã. Pode não. Gente, boa noite, beijo para vocês. Até domingo, se Deus quiser. Tchau, 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 lindos aí. Tudo de bom para vocês. Até domingo. Obrigada. Tá? Tchau, fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau para todos vocês. Seu Léo, um abraço. Até domingo. Boa noite para todos aí. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. O prazer foi meu. Gustavo, querido, um abraço. Tá? Um prazer. Boa noite, gente. Até mais. Tudo de bom. Tudo de bom para você. Você está gostando, Gustavo? Tô achando ótimo. Tá muito bom. Tô acompanhando. Tô conseguindo. Tô de férias. Tô conseguindo acompanhar na quinta e no domingo. Tá sendo ótimo. Ótimo. Convida quem você quiser, viu, Gustavo? Se tiver algum amigo, você pode convidar. A sala aqui é aberta. A gente não fecha essa sala para ninguém. Fica quem quiser. Quem quiser assistir, assiste. Leva essa lutada do Luciano. Combinado, pode deixar. Tá? Gratidão, gente. Um abraço. Outro, tchau. Gratuito. Gisele, eu espero que, ao terminar esse trabalho de hoje, que você esteja se sentindo bem melhor, bem mais acolhida, fortalecida, viu? Recebe aí um abraço bem apertado, cheio de amor. Todo mundo que está aqui nesse grupo, Gisele, só tem amor. É um bando de pai e mãe que tem aqui. Viu? Muito obrigada, Vânia. Obrigada a todos. Tá? Obrigada por essas palavras, por essa paz e por esse amor. Eu espero que você esteja um pouquinho melhor, tá, meu amor? Assim, muito obrigada, gente. E domingo, se você tiver vontade, domingo é o culto. Então você entra no culto. Pena, tô sem som. Vou entrar assim, não vou perder, não. Um beijo grande. Dá um abraço na sua mãe, tá? E diz a ela que seu pai está muito bem amparado, é protegido pelos pais dele, tá? Está adormecido, ele tem intervalos de despertamento
Então, nesses intervalos, ele fica um pouco confuso ainda, ele ainda não entendeu muito bem que passou por esses processos, né? De desencarne e tudo mais, mas a maioria do tempo ele passa em sono induzido, que é o que a gente chama de sono magnetizado. Exatamente para ele poder se recuperar as forças do perispírito, né? Restabelecer a perfeição do seu corpo, porque ele tem um corpo perfeito, que está saudável, né? E ele só precisa entender isso. Então, eu acredito que mais uns 3 meses, Gisele, ele estará apto até para comunicações, tá? Tá, vou falar para ela. Obrigada, Vânia. Amanhã a gente conversa mais, tá bom? Tá bom. Um beijo grande. Outro, tchau. Ribamar, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Que Deus abençoe aí. E a gente vai sempre conversando. Eu e o Ribamar, a gente conversa sempre, né? Então, muito obrigado pela indicação do Léo. E eu vou assistir o filme lá sim, viu, Léo? Depois eu te conto. E João Pedro, o Hans falou assim que quando você não prestar atenção nele, ele vai queimar o seu celular, tá? Eu só tô te dando um recadinho. Ele falou assim que é fácil encostar o dedo dele num componente do seu celular que apaga ele inteirinho. Tá? Então, que você faz 1 milhão de perguntas, você exige 1 milhão de respostas e não presta atenção nos detalhes. Não tenho nada com isso, só estou dando um recado. Gosta da roupa suja. Eu vou ficar caladinho. Ó, sábado eu estarei em Uberaba, tá? E no domingo a gente se encontra para o culto presencial e tudo mais, tá bom? Então, beijo para vocês e até mais. Até. Agora a gente faz assim. Tchau.